Yeah. Yeah. Lucre R$3.000 com os melhores palpites e bilhetes para essa terça-feira, dia 21/10/2025. Mas antes eu peço que você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para você e também tem sorteio todas as semanas. O ganhador dessa semana já foi pago e o próximo pode ser você. Então você só precisa comentar, deixar o like e se inscrever. Comentando, você participa automaticamente dos nossos sorteios. Então vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa terça-feira. Maravilha, começamos aqui utilizando dois jogaços aqui. Temos pela Liga Egípcia a equipe do Pirâmides jogando em casa contra o Parco, e temos pela Liga dos Campeões da Europa o Al Hilal jogando em casa contra o Al Sadd. Jogaço aí, Al Hilal que começou até que bem a Champions League, 2 jogos, 2 vitórias. Tá na segunda colocação aí com 6 pontos aí, pois o primeiro colocado já jogou na rodada e tem 7 pontos, beleza? Então vamos lá, os últimos confrontos entre Al Hilal e Al Sadd, todos bateram a linha de over 1,5. Confrontos recentes de 2015 até 2024, todos bateram over 1,5 e todos bateram ambas marcas, tendo aqui no total 1, 2, 3 vitórias do Al Hilal e 2 derrotas. Cara, Al Hilal até que perdeu alguns joguinhos pro Al Sadd. Al Hilal que vem de 5 vitórias seguidas aí, jogando em casa mesmo, não perde a mais de 10 jogos. Para esse confronto, o Al Hilal é favorito, mas a gente pegou o mercado de gols e ambas marcas. Pegamos o mercado da Betano, ambas marcam mais de 2,5. Como assim? Se o ambas marca bater, vamos supor, terminou 1-1 o jogo, é green. Se for 3-0 pro Al Hilal e o mais de 2,5 bater, é green. Ou se o time visitante meter 3-0 no Al Hilal, é green também, beleza? E o jogo do Pirâmides versus a equipe do Parco, eu aproveitei que o Parco tá na vice-lanterna aí da Liga Egípcia, fora de casa, não vence há mais de 7 jogos, cara. Vem de 4 derrotas e 2 empates, e os últimos 2 jogos todos bateram a linha de over 1,5. E o Pirâmides jogando em casa vem de 5 vitórias seguidas, e todos os últimos 4 jogos do Pirâmides contra a equipe do Parco em casa bateu a linha de over 1,5, e os últimos 5 jogos entre eles, tanto na casa do Pirâmides quanto na casa do Parco, todos bateram o over 1,5. É jogo para gols, cara, é jogo para gols, e o over 2,5 bateu em 4 dos últimos 5 jogos. É jogo para gols, e é isso que eu busquei, over 1,5 na partida do Parco e do Pirâmides. O bilhete tá com a odd alta, tá com odd 1,63, bem favorável, hein? Gostei desse bilhete. Então vamos lá para os placares exatos para essa partida. Pro jogo do Al Hilal e Al Sadd, eu vou chutar uma goleada aí do Al Hilal, vou chutar 4-1 pro Al Hilal vencer a equipe do Al Sadd. E o jogo aqui do Pirâmides versus Parco, como o Parco é o vice-lanterna, eu vou chutar aí 3-0 Pirâmides, pro Pirâmides vencer por 3 golzinhos aí a equipe do Parco, hein? Então bilhetinho com odd 1,63, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Copa Sul-Americana, temos o jogo de ida entre Independente Del Valle e Atlético Mineiro. Que jogaço! O complicado é que a situação do Atlético Mineiro não é tão boa no Brasileirão. O Atlético, nesse segundo turno, cara, tava com o 4º pior ataque, tava vindo muito mal. Hulk, que jogava muito bem pelo Atlético, não tá rendendo. A equipe do Atlético não tá rendendo e vai jogar fora de casa contra o Independente Del Valle, que em casa não vence há 3 jogos. Isso jogando em casa, vem de 2 derrotas e um empate aí. Então isso pode ajudar um pouquinho a equipe do Atlético, mas o complicado é que
o Atlético fora de casa vem pior, hein? Não vence há 5 jogos, vem de vários empates e várias derrotas. O Atlético Mineiro tá muito mal, tá lá na parte de baixo da tabela do Brasileirão, e se continuar assim, corre o grande risco de lutar para não cair. Fora de casa, para você ter noção, nos últimos 8 jogos aqui, o Atlético vem de 6 derrotas e 2 empates, cara. Isso fora de casa. Então a situação do Atlético não tá nada boa. O legal é que por esse jogo a gente tem um mercado em comum que dá para buscar, que é o mercado de gols. Dos últimos 4 confrontos entre Independente Del Valle e Atlético Mineiro, pelo menos 75% dos jogos bateu o over 1,5. O único confronto entre eles que não bateu o over 1,5 foi em 2016 pela Libertadores na casa do Atlético Mineiro, onde o jogo terminou 1-0. De lá para cá, todos os jogos bateram o over 1,5, tendo aqui um empate e uma vitória do Del Valle e uma vitória do Atlético Mineiro. É jogo para gols, vamos aproveitar que o Atlético Mineiro vem tomando bastante gol fora de casa. Eu vou buscar gols nessa partida e é isso que eu peguei. O over 1,5 nessa partida tá pagando uma odd de 1,47. Eu aproveitei aí o mercado de escanteio pra gente tá completando o nosso bilhete. Peguei o over 1,5 na partida e para sair 4,5 cantos, para sair no mínimo 5 cantos na partida, o bilhete ficou com odd de 1,50, cara. Um bilhete bem legal e bem razoável, hein? Então a gente é torcer para sair 2 golzinhos, independente de quem seja, do Atlético Mineiro ou do Del Valle, tem que sair gols e cantos também nessa partida, hein? E o placar exato para esse jogo do Atlético Mineiro e Del Valle, eu vou chutar a favor da equipe do Del Valle, é claro, pois o Atlético não vem bem na competição. O Atlético não vem bem fora de casa, no caso. Na competição aqui até que vem bem demais. Tá nas semifinais, cara, isso mesmo, semifinais de Copa Sul-Americana. Só não tá bem no Brasileirão, mas na Sul-Americana vem fazendo a parte dele. Passou do Bolívar nas quartas, nas oitavas aqui o Atlético eliminou o Godoy Cruz. Então o Atlético Mineiro até que na Sul-Americana vem bem, só não vem bem no Brasileirão. Então a gente vai buscar gols, over 1,5 e o placar exato para esse jogo 2-1 Independente Del Valle, para vencer o Atlético Mineiro, ok? Atlético Mineiro que fora de casa não vem bem, então a gente vai buscar a favor da equipe da casa. É tanto que as casas estão colocando o Del Valle como favorito. Vitória do Del Valle tá 1,85, para você ter noção. O Atlético tá como zebra para esse jogo. Então 2-1 Del Valle contra o Atlético Mineiro, bilhete bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Vamos agora para a Champions League, pois essa terça-feira é recheada de jogaços. Temos aqui o Arsenal enfrentando o Atlético de Madrid e também temos aqui a equipe do União Giloés enfrentando a Inter de Milão. Vamos lá, selecionar esses 2 jogos, vamos analisar e fazer esse bilhetinho bem legal. O jogo do Arsenal, o Arsenal é favorito sim contra a equipe do Atlético de Madrid. Arsenal que em 2 jogos tem 2 vitórias, 4 gols marcados e nenhum sofrido. E o Atlético de Madrid tem 2 jogos, tem 7 gols marcados, 4 sofridos e 3 pontos aí. O Atlético de Madrid no primeiro jogo aí meteu 5-1 no Frankfurt e no outro jogo aqui, deixa eu ver aqui, no segundo confronto aqui pela Liga dos Campeões, no caso, no primeiro confronto ele perdeu pro Liverpool por 3-2 e no segundo confronto meteu 5-1 no Frankfurt, ok? Então, confronto onde é interessante, eu acredito que o Arsenal possa marcar. É um jogo onde é bem provável que seja um joguinho de poucos gols, tipo 1-0 Arsenal, ou 2-0 Arsenal, ou 2-1, ok? Então, mas acredito que o Arsenal consiga marcar contra a equipe do Atlético de Madrid, principalmente que o Arsenal vem marcando aqui nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em casa. Então é jogo pro Arsenal pelo menos marcar. Então pro jogo do Arsenal eu peguei aqui um golzinho da equipe do Arsenal e para sair 4 finalizações no primeiro tempo. A equipe do Arsenal que finaliza bastante contra o Olympiacos, só no primeiro tempo foram 10 finalizações aí contra a equipe do Olympiacos. É o confronto mais recente pela Champions League, ok?
Então, bem interessante. Contra o Atlético Bilbao fora de casa mesmo, no primeiro tempo, 4 finalizações. Então dá sim pro Arsenal finalizar pelo menos 4 vezes no primeiro tempo. Então pro jogo do Arsenal, um golzinho da equipe do Arsenal e 4 finalizações no primeiro tempo. Pro jogo da Inter de Milão, a Inter é a favorita a vencer a equipe do Giloese. A Inter que também está entre os 4 primeiros, 100% de aproveitamento até agora, 2 jogos, 2 vitórias, 5 gols marcados e nenhum gol sofrido. Então muito legal essa campanha da Inter, que ao longo dos anos vem se consolidando aí, na verdade, consolidando na Champions League, sempre tá em oitavas, quartas de final aí de Champions League, dando trabalho, cara. Então a gente vai buscar o que por essa partida da Inter de Milão? Gol da Inter de Milão. Vamos fazer a mesma coisa que o jogo do Arsenal, um golzinho pra Inter de Milão e pelo menos 4 finalizações no primeiro tempo. A Inter, eu fiz a mesma coisa no jogo entre Inter de Milão e Roma e bateu tranquilamente. Só no primeiro tempo foram 6 finalizações da Inter de Milão. A Inter de Milão no primeiro tempo finaliza bastante e a gente vai buscar essa linha novamente. Então, jogo do Arsenal e Atlético de Madrid, anota aí. Gol do Arsenal aí e 4 finalizações no primeiro tempo. E o jogo da Inter de Milão, Giloese, para sair um gol da Inter e 4 finalizações no primeiro tempo. Bilhete com odd 1.50, bem favoráveis, placares exatos para esse jogo. Jogo do Arsenal, 2-1 Arsenal contra a equipe do Atlético de Madrid, 1-0 também é interessante, mas um 2-1 tá legal. E o jogo da Inter de Milão, 1-0 Inter de Milão fora de casa, hein? Para Inter vencer fora de casa por 1-0, bilhetinho bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando aqui na Champions League, temos 2 jogos bem interessantes. O Borussia Dortmund vai jogar fora de casa contra o Copenhague. Borussia que está na 7ª colocação com 4 pontinhos aí. E também temos Barcelona e Olympiacos. Barcelona que vem de uma derrota aí pro PSG na última rodada de Champions e jogando em casa. Perdeu de virada jogando em casa pro PSG. Então 2 confrontos bem legais. Bora começar pelo jogo do Borussia versus Copenhague. Copenhague que está na 28ª colocação, fora de zona de playoff, então estaria eliminado aí, só tem um pontinho, ok? Teve uma derrota aqui e o empate de... deixa eu ver aqui, o empate de 1-1 contra a equipe do... 3-3, não, 2-2 contra o Leverkusen aqui, jogando em casa, isso mesmo, empate de 2-2 com o Leverkusen na última rodada aqui de Champions League, cara, e perdeu pro Karabag também, lá na casa do Karabag. Então perdeu pro Karabag e empatou com o Leverkusen. Então complicada a situação do Copenhague, acredito que ele não consiga se classificar, tem vários times aqui lutando, times com elenco absurdo, mas quem sabe, né, quem sabe tem alguns times que também tem elenco razoável, tá na parte de baixo, Ajax, Benfica, Mônaco nem tanto, Leverkusen também tá fora da zona de classificação, mas ainda é início de Champions League. Então vamos lá, para esse jogo do Borussia, o Borussia é favorito, por isso que eu peguei aqui um golzinho da equipe do Borussia e 3 finalizações no primeiro tempo, só isso, simples e fácil. Borussia que vem marcando aqui nos últimos 6, 7, 8, 9 jogos aí fora de casa, então é gol do Borussia e 3 finalizações no primeiro tempo. E pro jogo do Barcelona, vitória do Barcelona, que precisa vencer, cara, precisa vencer aí, Olympiacos que perdeu pro Arsenal de 2-0 e acredito que o Barcelona vença a equipe do Olympiacos. Os últimos confrontos entre eles foram 0-0 na casa do Olympiacos em 2017 e novamente em 2017 na casa do Barcelona. O Barcelona venceu por 3-1, então é jogo pro Barcelona vencer, por isso que eu peguei o asiático -1 Barcelona, pro Barcelona vencer por pelo menos 2 gols de diferença para dar win, com odd de 1.27. Se ele vencer por apenas um golzinho de diferença, no caso se ele vencer por 2-1, 1-0, se ele vencer por um golzinho só, a aposta é anulada, que a gente não leva a head, a aposta é anulada, por isso que é legal esse handicap asiático, no caso a aposta seria anulada. O bilhete está com odd de 1.55, bem favorável, hein? Gostei. Agora vamos lá os placares exatos para essa partida do Barcelona. Cara, é um jogo onde eu vou aproveitar que o Olympiacos
Olympiacos fez um golzinho em 2017 e fora de casa aqui nos últimos 5 jogos marcou aí, claro que perdeu para a equipe do Arsenal por 2-0, mas teve confrontos aqui contra o Panathinaikos, contra a EK Larissa. Então acredito que eu vou chutar um golzinho do Olympiacos, por isso que eu vou chutar 3-1 Barcelona contra a equipe do Olympiacos. O Barcelona vencer por 2 gols de diferença e vencer por 3-1. E o jogo do Borussia Dortmund eu vou chutar 2-1 Borussia aí contra a equipe do Copenhague, hein? Então bilhetinho bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Temos aqui ainda pela Champions League mais 2 jogaços aqui. Temos Manchester City e Vila Real e temos Bayer Leverkusen versus PSG. Cara, esse confronto tá bem legal. E por esse jogo, por incrível que pareça, mesmo jogando fora de casa, o PSG é mega favorito para vencer o Leverkusen. Tá pagando 1,62 a vitória do PSG. E olha que o Leverkusen não perde há mais de 8 jogos aí. Vem até que bem jogando em casa. Aqui vem 4 jogos sem perder, cara. Confronto interessante. O PSG tem 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, 6 gols marcados e apenas 1 golzinho sofrido, e vai jogar fora de casa. Por esse jogo não tenho o que falar, é gols. Peguei o over 1,5 nessa partida. E o outro jogo, o jogo do Manchester City versus a equipe do Vila Real, eu peguei um golzinho a favor do Manchester City, que também é favorito para vencer essa partida. Tá pagando odd 1,73, mas esse jogo pode trollar. O Manchester City, que fora de casa vem oscilando. Em 5 jogos só venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 pro Brighton. Então é complicado, pode acontecer uma zebrinha, pois o Vila Real tá invicto há mais de 6 jogos, vem de 4 vitórias e 2 empates. Aí empatou 2-2 com a Juventus em um jogaço, e empatou 2-2 com o Betis em um jogaço aqui recentemente pela La Liga. Então é um confronto complicado pro Manchester City. O Vila Real pode sim surpreender aí a equipe do City, beleza? Então é jogo para gols também, o jogo do City. Peguei aqui over 1,5 na partida. Você pode pegar um golzinho do City, também tá interessante. Peguei over 1,5 tanto na partida do PSG quanto na partida do City. E no jogo do City peguei aqui para sair 4 finalização no primeiro tempo para a equipe do City, que finaliza bastante aí no primeiro tempo, hein? Então anota aí, jogo do Manchester City e Vila Real, over 1,5 na partida, e para sair 4 finalização do Manchester City no primeiro tempo. E o jogo do Bayer Leverkusen e PSG, vamos buscar gols sem favoritismo, apesar do PSG ser favorito, beleza? Então over 1,5 nos 2 jogos e 4 finalizações no primeiro tempo City. Vamos ver os placares exatos pro jogo do Vila Real e Manchester City. Eu vou buscar uma vitória do Manchester City por 2-1, então bem legal. E o jogo do PSG e Bayer Leverkusen também vou buscar uma vitória por 2-1 aí para a equipe visitante do PSG. Jogaço aí esse confronto do PSG e Leverkusen. Em 2014 aqui, PSG venceu por 2-1, em 2014 também venceu por 4-0, mas naquele tempo o Leverkusen não era tão chatinho como hoje. Hoje em dia tá bem chato, por isso que eu vou buscar 2-1, tanto no jogo do PSG quanto no jogo do Manchester City. Então bilhetinho bem favorável, bem legal, gostei, e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando os palpites, temos pela Championship o Blackburn enfrentando o Sheffield United. Para essa partida vamos de cantos, over 6,5 cantos no jogo e o placar exato 1-0 Sheffield United. A equipe do Derby vai enfrentar o Norwich. Para esse jogo vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato, jogo para ser empate. Vamos de 1-1 confronto entre Derby e Norwich. Ainda também pela Championship, o Hull vai enfrentar o Leicester. Para esse jogo o Leicester é favorito, por isso vamos de fora a marca e o placar exato 2-1 Leicester, para marcar e vencer a equipe do Hull mesmo jogando fora de casa. O Ipswich vai enfrentar o Charlton. Para esse jogo vamos de gols, over 1,5 gols na partida e o placar exato, o jogo para ser empate. Vamos de 1-1 Ipswich versus Charlton. A equipe do Millwall vai enfrentar o Stoke. Para esse jogo vamos a favor da equipe da casa, vamos de casa marca e placar exato 1-0 Millwall, para vencer jogando em casa contra a equipe do Stoke.
A equipe do Portimonte vai enfrentar o Coventry. Para esse jogo, o Coventry é favorito, pois está na ponta da tabela. Vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato 1-0 Coventry para vencer fora de casa. A equipe do Preston vai jogar em casa contra o Birmingham. Para esse jogo, o Preston é favorito, por isso vamos de casa marca e o placar exato 2-1 Preston para vencer a equipe do Birmingham. Preston jogando em casa. A equipe do Bristol City vai enfrentar o Southampton. Para esse jogo não tem favorito, mas vamos puxar um pouquinho para a equipe da casa. Vamos de casa marca e placar exato 1-1 o jogo para ser empate. A equipe do Laguaira vai enfrentar o Zamora pela Liga Venezuelana. Para esse jogo, o Laguaira é favorito, por isso vamos de casa marca e o placar exato 2-1 Laguaira para vencer jogando em casa. Pela Liga Argentina, o União Santa Fé vai enfrentar o Defensa e Justiça. Para esse jogo, vamos de under 3,5 gols e o placar exato 0-0. Jogo para ser empate e sem gols, isso mesmo. A equipe do Necaxa vai enfrentar o Cruz Azul. Para esse jogo, o Cruz Azul é favorito, por isso vamos de fora marca e o placar exato para o Cruz Azul vencer por 3-1, mesmo jogando fora de casa. Ainda pela Liga Mexicana, o Clube América vai jogar em casa contra a equipe do Puebla. Para esse jogo, o Clube América é favorito, por isso vamos de casa marca e o placar exato 3-0 Clube América para vencer sem tomar gols. A equipe do Kairat vai enfrentar o Paphos pela Liga dos Campeões da Europa. Para esse jogo, vamos de gol antes dos 80 minutos e como não tem favorito, vamos de empate, vamos de 1-1 Kairat e Paphos. A equipe da Napoli vai visitar o PSV, jogaço. Para esse jogo, vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato, jogo para ser empate, vamos de 1-1 PSV e Napoli. O Mamelodi vai jogar fora de casa contra o Secutune. Para esse jogo, vamos de gols. Houve 1,5 gols na partida e o placar exato, jogo para ser empate, pois é confronto do primeiro contra o segundo colocado. Então vamos de 1-1, confronto entre Mamelodi e Secutune, isso mesmo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui tropinha, tamo junto família.